Gênesis 37, versículo 3 diz assim: Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amém? Senhor, fala conosco, Pai, nós abrimos os nossos corações. Usa a minha vida, Senhor, para expressar tudo aquilo que o Senhor falou comigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A história de José talvez seja uma das histórias mais famosas de toda a Bíblia. Quem nunca ouviu falar, ou nunca ouviu pregar, ou nunca ouviu uma historinha que seja de criança sobre a vida de José? Mas José, quem era na verdade José? José, ele vinha da descendência de Abraão. Ele era bisneto de Abraão. A Bíblia diz que Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, dentre outros 11 filhos. E é engraçado porque Deus tinha algo específico com a vida de José, e ele sabia disso. Deus falava com ele desde muito cedo. Desde a adolescência ele sonhava os sonhos de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis 12 que Deus fez uma aliança com Abraão. E ele disse lá: a sua descendência será poderosa na terra. Deus disse para Abraão: saia da sua tenda, conte as estrelas dos céus, se você puder. Desse jeito será a tua descendência, numerosa, poderosa na terra. E eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te abençoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão tinha uma palavra do Senhor sobre a sua vida, uma aliança poderosa. E José tinha esta palavra, tinha esta herança poderosa sobre a sua vida também. José, ele era o filho da sua esposa de Jacó, a esposa Raquel. Jacó, ele tinha 2 mulheres, mas ele na verdade amava profundamente Raquel. E Raquel lhe deu 2 filhos, né? Lhe deu Benjamim e José. E José, ele era o filho da velhice. Então ele era realmente um querido por seu pai. Até que a palavra de Deus nos diz que Jacó lhe amava tanto, que amava até errado, amava mais do que os outros irmãos. Tanto que nós lemos aqui no versículo 3, e que ele fez esta túnica especial, que me parece que não fez para os outros irmãos. E no versículo seguinte que a gente lê, você vai ver lá que quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele, passaram a ter ódio de José. E odiaram tanto ele que não conseguiam falar mais amigavelmente. Enfim, né, o resultado dessa diferenciação com os filhos trouxe briga no lar, trouxe ódio dentro da casa, trouxe divisão. Não foi algo muito inteligente da parte de Jacó. Mas eu gostaria de chamar a tua atenção essa noite para este versículo que nós lemos. Porque toda vez que a Bíblia fala de algo, repetidas vezes, muitas vezes Deus quer nos ensinar sobre este objeto, sobre este lugar, sobre uma pessoa. E a Bíblia fala muito sobre túnicas, roupas, vestes. Então eu vejo que algo Deus quer nos ensinar sobre isso. Aqui no texto que nós lemos, fala sobre uma túnica muito especial que Jacó deu ao seu filho José de presente. Às vezes a Bíblia chama de capa, às vezes a Bíblia chama de manto. O que seria isso? Uma veste que cobre todo o corpo. E nessa noite eu gostaria de te falar um pouco sobre algumas capas da Bíblia, amém? Está comigo? Fica aí com a sua Bíblia aberta aí que nós vamos estudar um pouquinho. Por alguns minutos me veja aqui como um grande vendedor de capas nessa noite. Vou te mostrar algumas e aí você escolhe no final qual você vai levar para casa, tá bom? O que seria essa capa, na verdade? Tudo que a Bíblia fala tem um sentido espiritual sobre as nossas vidas. A capa é aquilo que veste a pessoa, é aquilo que cobre toda a sua vida, aquilo que a permite viver, né? Todos nós estamos vestidos aqui, ainda bem, né? Já pensou se não estivéssemos?
Então, a capa é aquilo que cobre as nossas vidas. O que é? Uma verdade, é um pensamento, é uma palavra, algo que você acredita, algo que você firma a sua vida e firma os seus pés. E essa palavra pode ser algo bom ou pode ser algo ruim sobre a sua vida. Mas José tinha uma capa ali, uma capa que representava algo muito, muito bom sobre a sua vida. Na verdade, nessa linha de pensamento nós lemos lá em Provérbios 23:10, que a Bíblia fala que assim como o homem pensa, assim ele é. Em Filipenses 4:8 nós lemos também que o apóstolo Paulo recomenda aos irmãos: quanto a mais, irmãos, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for honesto, tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que tiver boa fama, tudo aquilo que tem virtude, se existe algum louvor, nisso pensai. Porque aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo no qual baseamos as nossas vidas, é algo essencial que vai nos dizer aonde nós vamos chegar amanhã. Amém? Alguém disse alguma vez assim, que você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Eu até procurei, mas não está na Bíblia isso não, viu, querido? Mas alguém disse uma vez, um filósofo aí, algum pensador, e ele acertou, porque na verdade aquilo que nós muitas vezes não podemos evitar, que pensamentos maus, que situações ruins, notícias ruins cheguem às nossas mentes, aos nossos ouvidos, mas nós podemos evitar de que isso entre no nosso coração e mude a nossa vida. Amém? Então essa primeira capa que eu quero falar sobre vocês é uma capa que fala sobre coisas boas, embora ela tenha trazido uma situação ruim e desgastante no meio da família. É uma capa que falava sobre o amor do pai, é uma capa que falava sobre a eleição. Você, José, você é meu filho amado, você é apoiado, eu te apoio, você tem o meu apoio, você tem o meu carinho. Essa capa representava algo muito importante de um pai para um filho. E muitas vezes nós nos esquecemos do amor de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes deixamos a vida levar e nós nos esquecemos que na verdade Deus nos escolheu. A palavra de Deus diz que Deus amou tanto o mundo que Ele teve a iniciativa de dar o seu próprio Filho. E Paulo fala lá sobre, eu fui conquistado, né? Eu vou conquistar, prossigo para conseguir aquilo pelo qual eu fui conquistado, com tanto amor com o qual Deus me amou, tamanha graça. Então que você possa se lembrar disso. Nós temos hoje, eu e você, essa capa, a capa do amor, a capa do carinho de Deus sobre as nossas vidas, amém? Amém? Continuando aqui a vida de José, o texto fala que José teve um sonho. Nesse mesmo capítulo 37, você vai acompanhar aí, você vai ver. Jacó, ele teve um sonho, ele sonhou com alguns feixes de trigo, onde os feixes eles se curvavam diante do feixe dele, os feixes dos irmãos se curvavam diante do feixe dele. Ele sonhou também um segundo sonho, onde tinha o sol, a lua e 11 estrelas que se curvavam diante dele também. E os irmãos ficaram meio bravos com esses sonhos, porque eles falavam: como assim? Então quer dizer que você vai liderar as nossas vidas, você vai ser o maior sobre nós? E eles até zoavam com a vida de José, falavam mal dele, debochavam. Olha, lá vem o sonhador. Eles estavam lá no meio do campo, pastoreando lá o gado do pai, e de repente José veio de longe e eles falavam uns para os outros: lá vem o sonhador. Você já se sentiu assim algumas vezes? Alguém já debochou da sua cara, de algum sonho? Mas eu vou te falar uma coisa: por mais que as pessoas tentem te desanimar, acredite nos sonhos que Deus plantou no seu coração, amém? Porque um dia eles vão se realizar na sua vida. As pessoas podem não entender, as pessoas podem muitas vezes debochar de você, mesmo sem usar palavras, com alguma atitude, alguma ação ao redor, mas creia que aquele que te deu um sonho é fiel para te fazer chegar lá, amém? Aí no versículo 23 você começa a ver lá, porque o que aconteceu? Jacó lhe mandou José ir lá onde os seus irmãos estavam, para ver se estava tudo bem. E José, ele obedece. Nós vemos José, um homem de caráter na Bíblia. Nós vemos José, alguém que realmente segue os princípios de Deus. E José, ele obedece e ele vai lá. E no versículo 23 fala lá que chegando José aos seus irmãos, lhe arrancaram a túnica longa. Bem
bem aquela capa, bem aquela túnica que representava o amor do Pai. E eu vou te falar uma coisa, muitas vezes o inimigo quer fazer isso com as nossas vidas, quer arrancar de nós essa base sólida das nossas vidas, que é o amor de Deus. Quer dizer que você não tem valor, quer dizer que você errou e aquilo que você fez vai te prejudicar, agora você nunca mais vai ser aquilo que Deus sonhou. É mentira, é mentira. Deus te criou com um propósito maravilhoso, único, só para você. Você é especial. A palavra de Deus nos diz que nós somos como a menina dos olhos. Tenta pôr a mão lá no seu olho, você não consegue, porque o seu próprio corpo se defende. Deus faz assim conosco. Você tem extremo valor para Deus. Amém? Mas os irmãos de José arrancaram essa capa dele. E eles traçaram um plano. Porque eles falavam, lá vem o sonhador, no versículo 19. O que vamos fazer agora? Vamos matá-lo, vamos jogá-lo num dos poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. E vamos ver então o que será dos seus sonhos. Esses irmãos aqui, viu? Quem precisa de inimigos? Quando você tem irmãos assim, né? Mas de repente um dos irmãos fala assim, não vamos matá-lo. Ele é nosso irmão. Tudo bem que a gente não gosta dele, mas ele é nosso irmão. Vamos fazer o seguinte, vamos só colocá-lo num poço e depois a gente vê o que faz. E aí eles arrancaram, no versículo 23 que eu li com vocês, arrancaram a túnica longa que José vestia. Agarraram-no e jogaram-no no poço que estava vazio e sem água. E aí o que eles fazem, os irmãos de José? No versículo 28, você pode ler comigo? Gênesis 37, 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben, um dos irmãos, voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes. E voltando-se aos seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e o mandaram ao seu pai com este recado, achamos isso, veja se é a túnica do teu filho. Essa primeira capa, ela se torna uma segunda capa. Uma capa manchada de sangue. Uma capa arrancada pelos irmãos. E muitas vezes, eu penso que essa capa, ela nos fala de decepção. Eu penso que essa capa, ela nos fala de situações sobre as quais nós não tivemos nenhum controle. Situações impostas pela vida. Né? Você não tinha culpa, mas aconteceu algo muito ruim. Sabe, você pode me falar, Silas, eu não tinha culpa, mas a vida me bateu. Eu tive frustrações, pessoas me decepcionaram. Essa era a capa atual de José nesse momento. E a vida é assim, muitas vezes a gente perde o controle sobre algumas situações. Muitas vezes a crise bate na nossa porta. Muitas vezes a gente se sente afrontado pelas situações da vida, por pessoas que nos deixam, por amigos que se vão, enfim. Essa é uma capa que José vestiu naquele momento. Mas a vida de José, ela continua. E José, ele vai para o Egito. E no capítulo 39, você vira a página aí, o capítulo 39, no versículo 2, nos diz algo muito importante. Embora José tenha sido vendido como escravo, embora ele tenha sido comprado lá no Egito também como escravo, o Senhor estava com José, amém? Versículo 2 do capítulo 39 diz isso: o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio, na casa de Potifar. Não importa as situações da vida, não importa aonde nós estamos, que momento da nossa vida nós estamos. Não importa se nós estamos no momento onde Deus só nos deu um sonho e não aconteceu nada ainda. Não importa se nós estamos num momento de frustrações. Não importa se nós estamos decepcionados com algo. Não importa se nós estamos num momento de vitória nas nossas vidas. O mais importante de tudo é que em todo tempo o Senhor esteja com as nossas vidas, amém? Porque quando o Senhor está, a situação ela se transforma. Porque quando o Senhor está, nós somos renovados.
cansados, as nossas forças. A palavra de Deus diz lá em Isaías: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, eles subirão com asas como de águia. Deus quer que nós andemos com Ele. Esse é o prazer de Deus, falar conosco. Nós cantamos aqui hoje: Jesus, eu te amo. Uma vida de adoração, uma vida em busca do Senhor. Isso vai fazer algo de diferente na nossa vida. Isso vai fazer a diferença nas nossas vidas. Amém? Isso me lembra de Paulo e Silas na prisão. Não porque é meu xará, mas porque é um texto muito bom. Paulo e Silas estavam lá presos por pregar o evangelho, por fazer milagres em nome de Jesus. Mas eles estavam no meio da prisão, e o que eles fizeram lá? A palavra de Deus diz em Atos 16, 25, que perto da meia-noite Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor, e os outros presos escutavam. De repente ocorreu um terremoto naquela prisão. As cadeias foram quebradas de todos que estavam ali. Olha que bênção. A situação, nós já ouvimos tantas vezes aqui, ela não pode nos dizer quem nós somos ou o que nós podemos. A situação não pode mandar nas nossas vidas, mas aquilo que Deus diz sobre nós é que tem que mudar a situação. Amém? E Gênesis 39 fala lá que a casa de Potifar foi abençoada porque José estava lá. Ele foi próspero, tudo que José fazia era próspero. Nós lemos até o versículo 6 aqui que Potifar deu a José uma liberdade sobre tudo que ele possuía, para comandar a sua casa, as suas coisas. E ele percebia que quanto mais ele deixava José coordenar as coisas ali, mais próspero ele ficava, mais as coisas davam certas. E você pode estar vivendo hoje, sei lá, no meio de uma confusão. De repente você pode falar assim: o meu trabalho está tudo confuso, ou não tem ninguém lá na minha casa que conhece o Senhor, as pessoas na minha casa são complicadas, são difíceis, parece que está tudo bagunçado lá, está tudo atrapalhado. Eu vou te dizer uma coisa: Potifar, ele não conhecia o Senhor. Potifar, ele era um egípcio, com a cultura egípcia. Ele não era do povo de Deus, mas ele foi abençoado porque José estava lá. Aonde você estiver, você vai levar a bênção de Deus para aquele lugar, amém? Não importa onde você estiver, não importa se aquela região é uma região, sei lá, você mora numa região complicada de assaltos, de roubos, você vai levar a presença de Deus para aquele bairro, amém? Você vai levar a presença de Deus para o seu trabalho, para a sua família. Eu creio nisso, acredite nessa palavra, amém? E as pessoas ao redor, elas vão perceber isso. A sorte dessas pessoas vai mudar por causa de você e de mim, amém? Mas sempre tem uma mulherzinha, na verdade não uma mulher, mas sempre tem uma situação que o diabo manda para dar uma enrolada, né? As mulheres são bênçãos, mas essa daqui era complicada. A mulher do Potifar gostava de José e colocava o olho nele, né? José devia ser tipo eu assim, bonitão, e a mulher de Potifar devia ser uma patifona, né? Também. Enfim, ela começou a dar em cima de José, o que a Bíblia diz. E José todos os dias recusava a proposta, e ela ficava lá. Se você ler aqui no versículo 7 de Gênesis 39, fala lá que José, ele evitava ficar perto daquela mulher. Imagina que situação. Ele trabalhava na casa, ele morava lá, ele cuidava de tudo. Então quando o Potifar não estava lá, a mulher dele estava lá, mas José continuava trabalhando, comandando os escravos, e aquela mulher em cima dele, no pé dele. Imagina só. Mas a palavra de Deus diz que José não cedeu. José foi fiel. Eu vou ler lá com vocês, leia lá comigo. Gênesis 39, 7. Minha versão aqui é nova versão internacional, mas acompanhe aí na sua Bíblia. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que ele tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se
com ela e evitava ficar perto dela. Até que teve um dia que ela teve uma ideia. Vou agarrar esse cara aí. Afinal, a carne é fraca, né? E ele vai, sei lá, vai sentir meu perfume. Ele vai gostar da ideia. Que homem não gostaria de ser agarrado? Vou te falar uma coisa. O homem de Deus não gostaria de ser agarrado por outra mulher que não for a sua. E a gente chega na nossa terceira capa aqui, onde José ele está ali naquela situação. A mulher fala: não tem ninguém mais aqui, fecha a porta, vai para cima dele, agarra ele. Ele fala: não, calma aí, não. E aí ele corre, porque tem hora mais que com a tentação você não pode falar mais. Tem hora que você tem que correr e fugir dela. Seja inteligente também, amém, querido? E aí ele foge e deixa a capa nas mãos da patifona lá. E ela usa essa capa para incriminá-lo depois. O marido dela chega em casa, ela já viu que não conseguia nada com José, e aí ela resolve contar uma mentira enorme, cabeluda, e diz para ele: sabe aquele seu criado lá, que você gosta tanto dele? Impressão sua, ele não é tão bom assim não, ele veio me agarrar hoje. Olha aqui a capa dele. Que sacana essa mulher. E essa terceira capa, ela nos fala de mentira, ela nos fala de armação, ela nos fala de uma cilada, uma emboscada, dos enganos do diabo. E eu vou te falar uma coisa: o diabo vem com tudo para te enroscar, essa é a palavra, para te enroscar nas ciladas dele. O inimigo vem com tentações, ele vem com mentiras, ele vem com enganações para te envolver e te prender. Quem sabe não tem uma capa dessa aí perto de você hoje? A capinha querendo ameaçar toda a sua vida com Deus. Uma capinha querendo ameaçar toda a sua história com Deus, com a sua família, toda a sua integridade. Uma capinha sem vergonha dessa que quer te derrubar. Mas José não se envolveu nessa capa aí não. Ele preferiu perder a capa, deixar para trás, do que perder a sua fidelidade a Deus e ao seu Senhor. Sabe de uma coisa? Fidelidade é uma característica em extinção nos dias de hoje. Não deveria. Não aqui dentro, amém? Mas aí fora no mundo, fidelidade é algo que a gente não encontra muito. Mas Deus vai te abençoar quando você for fiel. Amém? A palavra de Deus diz: quando nós somos fiéis, Ele é fiel. Quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Fidelidade é algo que Deus não abre mão. Ele é fiel. Ele prometeu algo na sua vida, pode escrever, vai acontecer. Porque Deus é fiel. E nós? Aquele adesivo que diz, né? Deus é fiel no carro, no ônibus, no cartãozinho da empresa. Deus é fiel. Alguns ultimamente têm acrescentado. E você? Na verdade, nós devemos pensar nisso. Essa é uma capa que eu não quero para a minha vida, amém? Você quer isso aí? Não. Não, né? Não tem ninguém dormindo, senão já ia ter um amém aí no meio. Amém. Eu vou te falar uma coisa: por conta dessa capa aí, José foi parar na prisão. Na verdade era uma prisão aos olhos dos homens, mas ele estava livre lá dentro, porque o carcereiro percebeu que José era íntegro e era fiel, e ele colocou as chaves da cadeia na mão do preso. Que loucura, já pensou isso? O cara está lá preso por um dos homens muito importantes do Egito, e ele tem a chave da prisão, porque ele foi mostrando confiança, ele foi mostrando capacidade de ser fiel ali ao carcereiro. Na verdade, eu posso te falar uma coisa: José, ele não estava preso, ele estava no centro da vontade de Deus, porque ele tinha obedecido a Deus, ele tinha seguido os caminhos que Deus colocou sobre a vida dele, ele tinha obedecido o seu pai quando foi visitar os seus irmãos. Então ele estava guardado, estava guardado debaixo da bênção do Senhor, ele estava guardado debaixo da mão do Senhor, por mais que tudo tivesse dado errado na vida dele. Amém?
Aí no capítulo 14 aqui, você vê José, ele... 14 não, calma aí, 40. Um 4 aqui. Capítulo 40, você vê ele interpreta os sonhos ali dos prisioneiros na prisão. Tinha o copeiro do rei e tinha o padeiro. O padeiro, o sonho dele era que ele ia morrer, e ele morreu mesmo. O copeiro, o sonho dele era que ele ia voltar. Na verdade, José, pelo poder de Deus, interpretou esses sonhos e disse que ele ia voltar ao palácio. Ele voltou, mas ele se esqueceu de José. E muitas vezes a gente não entende, né? Mas José estava sendo treinado por Deus. Ele teria que interpretar um sonho muito mais importante dali a alguns anos, que era o sonho de Faraó. Era o sonho do qual ia depender todo o futuro da vida dele. Você que sabe a história, quantos sabem aqui? Ele chegou lá e foi o segundo homem do Egito. Nós vamos chegar lá. Mas por quê? Ele interpretou o sonho de Faraó. Mas Deus estava aqui no meio da prisão, treinando ele. Vou te dar um sonhozinho menorzinho aqui, do padeiro. Ele vai morrer mesmo. Se você, de repente, errar esse sonho aqui, não vai te complicar em nada, né? Treina aqui. Mas ele interpretou corretamente, porque ele estava cheio de Deus. Ele estava no lugar certo, andando com Deus. Deus era com José, é o que a Bíblia diz. E ele interpretou o sonho do copeiro também. Deus estava treinando ele. Então às vezes a gente não entende, às vezes passamos por situações meio complicadas na vida, mas na verdade tudo é um grande treinamento para que Deus te leve lá onde Ele tem para a sua vida. Amém? É isso aí. E Gênesis 41, lê comigo esse aí, Gênesis 41, 9. Teve um belo dia lá no palácio que o copeiro se lembrou de José. Ele diz assim, então o chefe dos copeiros disse ao faraó, hoje me lembro das minhas faltas. De repente o faraó precisava de alguém lá para interpretar um sonho. E o copeiro falou, poxa vida, eu esqueci de José. Não é que eu tinha combinado com ele que eu me lembraria dele quando eu estivesse no palácio. E eu hoje me lembro das minhas faltas, das minhas ofensas. E tudo aconteceu de uma maneira maravilhosa, como Deus sempre faz. De repente José foi dormir na prisão, acordou naquele dia na prisão, e foi dormir naquele dia, no final do dia, lá no palácio. Porque ele foi para lá, interpretou os sonhos do faraó, que falava sobre um tempo de fome na terra, e o faraó falou para ele assim, quem melhor do que você então, para me ajudar a passar por cima desse tempo difícil? Se Deus te revelou, Ele vai te dar uma estratégia para nós passarmos por esse tempo. E ele foi colocado ali como o segundo homem mais importante do Egito. Olha que bênção. E aí, eu vou ler para você aqui. Lembra da primeira capa? Era a capa do amor do pai. Segunda capa, as situações impostas pela vida ali, os irmãos manchando aquela capa de sangue. A terceira capa foi a da mulher de Potifar, sobre ciladas, tentações do inimigo. E essa quarta veste aqui de José está no versículo 41, capítulo 41, versículo 37. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará a você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino. Essa é a quarta capa aqui, a quarta veste que nós estamos estudando essa noite. Mandou vestir-lhe de linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando, abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito.
Essa capa aí é o cumprimento dos planos de Deus na vida de José. Boa essa capa, né? Quem quer vestir essa capa aí? Aquele que não desistiu dos seus sonhos, aquele que não se entregou, ele agora estava vivendo algo maravilhoso na sua vida. Se você está nesse momento da sua vida de honra, momento de vitória, continue honrando o Senhor e guarde o seu coração, amém? E se você ainda não está nesse momento, eu vou te falar uma coisa, Deus quer te levar para esse lugar. Então, seja fiel ao Senhor, amém? Eu quero falar rapidinho sobre mais 2 capas, é bem rapidinho. Abra aí Josué 7. Josué, Deuteronômio, Josué 7. Vou te contar a história aqui. Na verdade, Israel vinha aqui de uma grande vitória. O povo de Israel, ele tinha batalhado e as muralhas de Jericó tinham caído. Olha que bênção. Deus fez grandes coisas na vida desse povo aqui. E eles tinham vindo dessa vitória. Mas aí, na verdade, foi algo maravilhoso, né? As muralhas caíram, o poder de Deus foi manifesto ali. E agora eles tinham uma nova conquista, que era a cidade de Ai. E aí foram os espiãos lá que Josué mandou. E ele falou assim, não, a cidade é pequena, tem poucos homens lá, então não precisa cansar o exército inteiro. Leve apenas 3.000 homens, já tá bom. E aí Josué 7:1 está falando aqui, ó. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Então eles foram para uma batalha e eles não sabiam, mas tinha alguém lá fazendo coisa errada no meio do povo. E era Acã. Qual foi a consequência? Você pode ver ali nos próximos versículos. Israel foi derrotado nessa batalha. Embora fosse uma batalha bem menor, uma batalha bem mais simples do que Jericó, que a gente já tinha ganhado. Mas eles haviam pecado. O povo estava em pecado. O povo estava em desobediência. E por mais que parecesse mais fácil aos olhos dos homens, eles foram derrotados. E aí, eles tiveram que fugir. A Bíblia diz que 36 pessoas foram mortas, muitos feridos. E o povo ficou daquele jeito. O povo ficou desanimado. O povo ficou cabisbaixo. Ficou com o semblante caído. Mas a Bíblia fala que Deus disse para Josué não ficar prostrado. Ele fala lá no versículo 10. O Senhor disse a Josué, levante-se, por que você está aí prostrado? Vou te contar uma coisa, Israel pecou. Então Josué já percebeu o porquê, né? Falou, alguma coisa tinha de errado. No versículo 11, você vê aí em diante que Deus manda Josué convocar o povo e santificar o povo. E aí Josué ele fala com o povo, no versículos 16 em diante, ele fala aí, ó, amanhã pela manhã, vocês se preparem minha gente, amanhã de manhã, vocês vão se apresentar aqui ao Senhor, e o Senhor vai escolher a tribo, o Senhor vai escolher o clã, o Senhor vai escolher a família, e aquele que for pego, fazendo coisa errada, vai morrer. Imagina se fosse no dia de hoje, né? Imagina se o pastor chegasse aqui e falasse assim, ó, terça-feira que vem nós vamos fazer uma reuniãozinha e tem alguém aqui que está em pecado e Deus vai falar assim qual que é o bloco do culto, vai falar qual que é a fileira. Imagina, ninguém ia vir no culto, né? Fico pensando, Deus é engraçado às vezes. Ele podia simplesmente mostrar a pessoa, mas ele fez o povo ficar ali com medo, né? Para entender a importância, né, na verdade, entender a seriedade do que era o pecado no meio do povo de Deus. E foi o que aconteceu. E quando foram ver lá, o que tinha acontecido? Josué 7, versículo 20, diz assim, Acã respondeu. No outro dia aconteceu que chamaram lá a tribo de Judá, né, se eu não me engano.
É isso aí, versículo 16. Na manhã seguinte, versículo 16. Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo suas tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Depois da tribo de Judá, ele escolheu os Zeraitas. Depois escolheu Zinri, que era o pai de Acã, na verdade, da família de Acã. De repente vai lá e para em Acã. E aí no versículo 20, Acã declara: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. O que foi que Acã pegou lá entre algumas coisinhas? Ele pegou uma capa escondida. E essa capa, ela fala de desobediência, ela fala de algo escondido de Deus, fala de pecado. E o pecado, a palavra de Deus, ela é bem séria, porque o pecado sempre traz maldição, o pecado sempre traz destruição sobre as nossas vidas. Então, essa capa, ela me ensina aqui que o caminho do pecado nunca acaba bem, nunca acaba bem. Não adianta ter um segredo escondido, não adianta ter um caminho torto, um caminho que desagrada a Deus, está aqui, está escondido, ninguém está vendo. O fim daquele caminho é um caminho de morte, tenha certeza disso. O fim daquele caminho começou errado, escondeu coisa errada, vai acabar mal. E foi o que aconteceu com Acã. A desobediência e o pecado são coisas sérias. Então, se você lembra de algo na sua vida que está lá escondido, está lá meio que ninguém sabe, mas você sabe que desagrada a Deus, você sabe que você desobedece a Deus naquilo, conserte a sua vida. Com todo amor no meu coração eu digo isso para você: conserte a sua vida, porque esse caminho vai destruir você. Amém? E agora, por último, eu quero te apresentar minha capa favorita. Abra lá, 2 Reis. 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2. Capítulo 2 fala sobre Elias e Eliseu. Elias era o profeta, o maior profeta de Deus naquele momento. E Eliseu era o seu servo. Aonde Elias ia, Eliseu estava junto. Aonde Elias estava, Eliseu estava lá junto. E você pode ver lá, por exemplo, versículo 4, né? Capítulo 2, versículo 4, de 2 Reis. Você vê lá: então Elias lhe disse para Eliseu: fica aqui, Eliseu, porque o Senhor me enviou para Jericó. E aí toda vez era assim, ele falava: fica aqui. E Eliseu falava o quê? Respondeu ele: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram juntos para Jericó. Então era sempre assim. Elias falava: fica aqui, porque eu vou para tal lugar. E Eliseu falava: não, eu vou com você. Porque ele estava perto, ele queria aprender do homem de Deus, ele estava acompanhando o profeta. Até que no versículo 10, na verdade, versículo 9, olha aí, ó. Depois de atravessarem, porque eles atravessaram o Rio Jordão. E o que aconteceu ali no Rio Jordão? Elias feriu o rio, a palavra de Deus diz, com o seu manto, com a sua capa. Pôs ali no meio da água do rio, e as águas se abriram e passaram-se os dois, Elias e Eliseu, sobre aquele lugar. Imagina só, Elias ia lá, fazia milagres em nome de Deus, e Eliseu ali do lado, só olhando, só aprendendo. De repente, eles passavam no meio do Rio Jordão, as águas se abriam com a capa de Elias. Imagina Eliseu do lado, falando: poxa, eu queria ter uma capa dessa aí. E de repente, no versículo 9, depois de atravessarem o rio, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer em seu favor, antes de que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro teu.
principal herdeiro do teu espírito profético. Ele fala assim: eu quero o que você tem, eu quero esse dom profético que você tem, eu quero essa unção que está sobre a sua vida, Elias. Eu, Eliseu, quero sobre mim. E aí no versículo 10 Elias fala: seu pedido ele é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, você terá o que pediu, pelo contrário não será atendido. Aí mesmo é que Eliseu não saía do pé de Elias, certeza. Então quer dizer que eu tenho que te ver quando você partir dessa terra, então não vou te largar mais. Não vou te largar mais. E essa capa ela fala de unção dobrada, ela fala de ministério, um ministério abençoado, um ministério poderoso, o cumprimento do chamado de Deus para as nossas vidas. Essa capa ela fala de milagres, de poder, de prodígios do Senhor nas nossas vidas. É interessante que Elias ele serviu com fidelidade também. Eliseu, serviu com fidelidade a Elias. Lembra de José que era fiel em tudo? Aqui Eliseu também era fiel a Deus. Essa é uma característica em todos os homens de Deus na Bíblia. Você quer ser um homem de Deus, você quer ser uma mulher de Deus, seja fiel às coisas de Deus, fiel à palavra do Senhor, amém? E de repente, acontece aqui, eles caminhavam no versículo 11 e conversavam, de repente apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus, num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, olha aí a capa aí, que tinha caído, e voltou para as margens do Jordão. Então ele bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Daí para frente, ministério de Eliseu, ele teve porção dobrada do ministério de Elias. Tudo aquilo que Elias fez na Bíblia, você vai ver lá, Eliseu fez o dobro, porque ele queria essa capa, ele queria essa porção dobrada. Amém? Então eu te apresentei várias capas e você escolhe agora qual você quer. Queria só passar umas lições sobre isso que nós vimos. Primeira lição aqui: quando as situações fugirem do controle ou quando alguém te decepcionar, nunca se esqueça do amor do Pai por você. Amém? Segunda lição aqui: a fidelidade provada em meio às tentações nos leva ao lugar que Deus sonhou para nós. Você acredita nisso? Em algum momento das nossas vidas a nossa fidelidade será provada. Seja aprovado nesse momento, amém, querido? Terceira lição aqui: a desobediência e o pecado, mesmo que escondidos, atraem maldição sobre as nossas vidas. E quarta lição aqui: quando você servir com dedicação e honrar com amor a liderança que Deus colocou sobre você, esteja pronto para receber uma unção dobrada, amém? Pode se levantar? Feche os seus olhos. Eu gostaria que você pensasse se existe algo para consertar na sua vida, se existe algo para que você coloque hoje no altar do Senhor. Não precisa nem sair do seu lugar, mas que você coloque isso diante de Deus em oração e diga: Senhor, essa capa aqui vai me matar um dia, eu preciso deixá-la. Essas ciladas aqui do inimigo, essas tentações, sabe, esse pecado escondido, eu preciso deixar essa capa e preciso assumir a capa do amor do Senhor por mim, a capa da fidelidade, a capa da unção dobrada de um ministério poderoso. Eu quero caminhar com o Senhor e quero ter uma vida diferente nessa terra. Eu sei que esse é o desejo do seu coração. Então, enquanto nós louvamos a Deus, que você possa fazer essa oração, essa entrega e renovar essa aliança sua com Deus. Amém?